Então, essa terceira aula aqui é continuação das outras duas que a gente tinha feito. Envolve energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e conservação de energia. Só relembrando aqui, essa aula aqui vai ser mais para fazer alguns exercícios com vocês, para fixar essa parte aí do conteúdo, pegar alguns exemplos de como é que pode cair. Essa parte aqui, esse capítulo em especial tem bastante questões desse tipo. Peguei algumas aqui que eu achei que era bacana e coloquei aqui na aula. Então, só lembrando que a variação de energia cinética entre dois pontos, ela é dado pelo trabalho da força resultante que atua nesse corpo. Então, a resultante de todas as forças que atuam nesse corpo aí, num determinado deslocamento, o trabalho feito por essa resultante das forças, ele vai ser dado pela variação da energia cinética entre o ponto final e o ponto inicial. Aqui é só outra forma de escrever isso. Eu trago para vocês também, relembrando como é que é a fórmula da energia cinética em um determinado momento, que é a massa do corpo vezes a velocidade desse corpo ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional, que seria a força-peso vezes a variação de altura. No caso aqui, não a variação da altura seria a variação da energia potencial gravitacional, mas a energia potencial gravitacional que um determinado corpo tem, ela é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que esse corpo se encontra. Essa altura sempre em relação a um referencial adotado pela gente. Geralmente é o solo, mas pode ser que a gente, pela questão, para resolver mais fácil a questão, a gente adote um outro referencial como sendo zero. A energia potencial elástica ela é dada pela constante elástica da mola vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Sempre tomar cuidado, tá, gente, com relação às unidades. Massa sempre em quilo. Assim, para trabalhar com um sistema internacional que vai envolver Newton, Joule, velocidade de metros por segundo, aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado, sempre lembrar de converter para massa para quilo, e a questão quilômetro por hora para metro por segundo, constante elástica da mola, que é uma maioria das vezes, constante elástica da mola não, desculpa, a deformação da mola, que a maioria das questões ela dá em centímetro, porque geralmente a deformação é bem pequena mesmo. Pode falar. Professor, qual é a diferença entre a energia potencial elástica e a força elástica, que às vezes eu confundo? Então, a energia potencial ela é dada pelo trabalho da força elástica. Então, a força elástica quando você está com a mola frouxa aqui, em equilíbrio, ela tem uma força elástica aqui zero, porque ela não tem nada contraído, certo? Ela está com esse X aqui, a deformação da mola é zero. Então, ela parte, por exemplo, quando você contrai essa mola aqui, você está com uma deformação X. Então, quando ela está contraída, você tem uma deformação X. Então, a sua força elástica, que é a força elástica da mola nesse... É que eu não estou com um gráfico aqui. Mas, basicamente, você tem um gráfico de força elástica pela deformação. Você tem que um máximo aqui... Desculpa. Tá errado esse gráfico aqui. Você tem um máximo quando ela tem um determinado X aqui. X... E aqui é a força elástica. E esse trabalho aqui feito por essa força, ele vai te dar a área aqui embaixo. Deixa eu
depois eu pego o gráfico lá para você, mas basicamente a diferença entre a energia potencial elástica e a força elástica é que a energia potencial elástica é o, o trabalho que essa força elástica faz. Por exemplo, se você está com um objeto comprimido na mola e você solta ele, essa, esse trabalho feito por essa força elástica, ela vai dar a energia potencial elástica daquele corpo. É mais ou menos isso. Tem no outro slide, no final da aula eu passo para você. Eu te mostro o gráfico, só para ver também como é que chega nessa fórmula. Aí a gente revê isso. E tem aqui a parte da energia mecânica, a conservação, no caso da energia mecânica, que vai ser o quê? A energia potencial mais a energia cinética. Aí nesse caso aqui a energia potencial ela pode ser tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elástica, ou as duas. Se tiver uma questão que envolva uma mola comprimida no alto, ela vai envolver uma energia potencial elástica mais uma energia potencial gravitacional. Tranquilo? Aí eu anotei aqui. Calma assim. Ah, tá. Tá falando um pontinho aqui. É que quando eu coloco. Às vezes eu omito esse ponto, é o sinal de vezes. Seria um sinalzinho de vezes, mas é massa vezes a velocidade ao quadrado mesmo. É só que, igual aqui o kx, esse k vezes o x aqui seria um k pontinho x ou um k vezes o x. A maioria dessas fórmulas aqui eu omito o pontinho da multiplicação. Aqui o exercício 1, ele fala o seguinte: esse exercício aqui na verdade ele é mais um daqueles exercícios que é feito para você ter uma formulazinha extra para calcular algumas coisas, alguma questão que possa pedir determinada coisa. Nesse exercício aqui ele te dá uma... Vou ler a questão e depois eu explico como é que está acontecendo. Na figura representamos a seção transversal de uma semisfera de raio R. Uma partícula, e nessa semisfera aqui de raio R, uma partícula ela é abandonada do ponto A, ela vai deslizando aqui sem atrito até o ponto B, e no ponto B, essa partícula ela perde contato aqui com a superfície da esfera. E a questão ela pede para a gente determinar, em função do raio, a altura H aqui a altura H, onde foi o local que deslocou, que a partícula se deslocou da esfera. Desculpa, ele pede para determinar em função do raio essa altura que a partícula se deslocou. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar nesse ponto B o que está acontecendo. Quando a partícula ela perde contato com a partícula B, ela perde contato com a esfera, a força normal dessa partícula aqui no ponto B, ela vai se anular. Porque a força normal ela é a força que existe entre o contato entre duas superfícies. Se esse contato se perde, não tem mais força normal. Então, a única força que a gente vai ter atuando aqui no corpo B vai ser a força peso. Então, nesse caso aqui, nessa posição B, a única força que está atuando aqui é a força peso. E a força centrípeta, como ela é resultante de todas as forças que estão atuando nesse corpo, ela vai, no caso aqui na direção do centro, a força centrípeta ela está sempre apontando aqui para o centro da esfera, então o valor dessa força centrípeta ela vai ser o quê? Vai ser a força peso, é a componente da força peso que está apontando para o centro da trajetória circular. Por que eu estou falando de força centrípeta? Porque a gente vai usar a força centrípeta, para a gente conseguir fazer isso calma aí, eu li o chat aqui, eu me distraí.
para a gente fazer o cálculo dessa, a gente achar essa resposta, a gente precisa levar em consideração a força centrípeta que está atuando aqui. Então, nesse caso em que ele imediatamente, no momento inicial assim do deslocamento, ele ainda está ali fazendo um movimento circular, só que nesse momento a força centrípeta ela é exclusivamente a componente que aponta para o centro aqui da trajetória da força-peso, que nesse caso aqui ela é dada pelo P vezes o cosseno de θ, onde θ seria esse ângulo aqui, que vai fazendo, ele vai aumentando conforme a partícula vai descendo aqui essa semisfera. Então, relembrando, a força centrípeta ela é dada pela massa do corpo vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela vai ser a velocidade de B ao quadrado, a velocidade da partícula aqui no ponto B ao quadrado, dividido pelo raio. E a força centrípeta ela é dada então pela massa vezes essa aceleração, e a força centrípeta ela é P vezes o cosseno de θ. Então vamos seguindo aqui. P vezes o cosseno de θ, ele é a massa vezes a gravidade, que é a força-peso, vezes o cosseno de θ. Vai ser igual aqui a massa vezes a velocidade de B ao quadrado dividido pelo raio. A gente pode cortar esses valores de massa aqui. Então a gente vai ter aqui que G vezes o cosseno de θ é igual a velocidade aqui da partícula no ponto B ao quadrado dividido pelo raio. Se a gente olha aqui um pouquinho com mais calma, o que a gente vai ver aqui? Se a gente traça aqui uma paralela aqui, isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai ter a nossa altura H. Aí aqui a gente tem o nosso raio. Quem seria aqui então? E aqui a gente tem o ângulo θ. Quem seria o cosseno de θ? Seria o que? O cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Então, o cosseno de θ ele vai ser dado pela altura, que é o que a gente quer, dividido pelo raio. Então, substituindo aqui nessa fórmula o cosseno de θ, a gente vai ter que G vezes o H dividido pelo raio, ele é igual a velocidade em B ao quadrado dividido pelo raio. A gente corta aqui o raio embaixo, a gente vai obter que VB ao quadrado é igual a GH. Então, segura essa fórmula aí com vocês. Continuando aqui. Então, a gente chegou nisso aqui. Agora, a gente vai... aquilo que eu falei, essa questão da energia potencial, da onde que ela parte, a gente pode estabelecer um referencial. Aqui, para resolver essa questão, a gente escolhe o referencial como sendo aqui a altura H. Então, na altura H, nessa altura H aqui, a energia potencial aqui ela é zero, e qualquer coisa acima dela ela vai ser a diferença entre a altura que está no caso aqui a altura do ponto A, menos o H vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, para calcular qual seria a energia potencial nesse determinado ponto. Então vamos lá. Para a conservação da energia mecânica entre as posições A e B, a gente tomou aqui como nível de referência o B, a altura de B. A gente vai ter o seguinte, que essa energia mecânica aqui no ponto A, ela vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A, ela é a energia potencial no ponto A mais a energia cinética no ponto A, que vai ser igual à energia potencial no ponto B mais a energia cinética no ponto B. A energia potencial no ponto A, ela vai ser dada pelo quê? A altura. E qual vai ser a altura aqui no ponto A? Vai ser esse trecho aqui, que a gente considerou como nível de referência o H, né? Então, qual vai ser esse valor aqui? Vai ser o raio menos a altura, que vai ser esse intervalozinho aqui, essa alturinha que a gente quer aqui, que ela vai ser dada pelo raio menos H, vezes a massa dessa partícula, vezes a aceleração da gravidade, mais a energia cinética em A. Aqui a questão, ela fala que ela é abandonada do ponto A, então ela está partindo com uma velocidade inicial igual a zero, então a energia cinética é zero. Vai ser igual a energia potencial no ponto B, como a gente tomou aqui como nível de referência a altura aqui no ponto B. Se a gente for fazer
esse mesmo esquema que a gente fez aqui no ponto A seria a massa vezes a gravidade vezes, só que aqui em vez do raio, que estava aqui em cima, seria a própria altura h, então seria h menos h, então daria zero aqui. A energia potencial no ponto B é zero, e a energia cinética vai ser a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Então aqui a gente pode cortar isso aqui com isso aqui. E reescrevendo isso aqui, legal que eu joguei esse resultado aqui para cá, mas reescrevendo isso aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter que passa esse 2 multiplicando para cá, 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes o raio menos a altura, vai ser igual à velocidade em b ao quadrado. Fiz isso tudo aqui para juntar essas duas fórmulas que a gente obteve aqui. Fórmulas entre aspas, né? Essas duas equações que a gente conseguiu obter fazendo esse manejo aí. Misturando essas duas equações, a gente iguala aqui a velocidade em b ao quadrado, a gente vai obter que a gravidade vezes essa altura, que a gente quer saber, é igual a 2 vezes a gravidade vezes o raio menos a altura. A gente corta aqui a gravidade com a gravidade. A gente vai obter que a altura é igual a 2 vezes o raio menos 2 vezes a altura, passa esse 2h para cá. E a gente obtém essa fórmula aqui, que vai dizer a altura em relação ao raio. Para que serve essa fórmula? Se você tiver alguma questão que te dá uma esfera e está caindo, e você precisa saber em que momento, em que altura ela vai cair, ou qual é talvez o raio se ela te fala que cai em determinada altura, ela pede qual seria o raio dessa curvatura. E também é interessante vocês compreenderem bem esse passo a passo aqui, porque não necessariamente essa velocidade inicial aqui vai ser igual a zero, pode ser que você tenha uma outra velocidade inicial. Um ponto crítico que é importante, bastante importante vocês entenderem, que é o seguinte: toda vez que ele está falando que essa é uma trajetória circular e ela está se desprendendo tá perdendo o contato, vocês têm que lembrar que a força normal ela vai se anular e a força centrípeta ela vai ser única e exclusivamente aqui a componente que está apontando para o centro da trajetória, entendeu? Então basicamente é isso. Isso aqui é mais um exercício para vocês pegarem essa fórmula aqui para ter e entender também como é que se faria para saber entender fisicamente o que acontece quando a partícula está se deslocando dessa trajetória. Beleza? Eu vou passar... Não, vou deixar aqui. Exercício 2. Já vai mudar totalmente aqui a abordagem, mas isso aqui era mais uma parte, ainda vamos dizer assim, teórica. Aqui já é mais aplicação do que a gente já viu nas outras aulas. Então vamos lá. Um bloco de massa igual a 0,6 kg sobre um trilho de atrito desprezível comprime uma mola com constante elástica K igual a 2.000 newtons por metro, conforme a figura abaixo. Então, a gente tem aqui uma mola sendo comprimida aqui, então tem alguém segurando esse bloquinho aqui na mola. Ele fala para considerar que a energia potencial ela é zero na altura da linha pontilhada, ou seja, aqui na altura onde está o bloco, ela pediu para a gente considerar a energia potencial gravitacional como zero. E ele fala para a gente que o bloco, ao ser liberado, ele passa pelo ponto P, esse ponto P aqui, que ele tem uma altura de 0,6 metros, onde 75% da energia desse corpo ela é cinética. E ele pede para a gente calcular qual foi a compressão da mola. Então, como é que a gente faz isso? Vamos analisar essa questão. Nesse ponto aqui inicial, que é quando está o sistema parado, quando essa mola aqui, esse objeto está fixo aqui de alguma forma, ele ainda não foi solto. Qual é toda a energia mecânica desse sistema? Seria o que? A energia mecânica do sistema seria inicial, no caso, seria o que? A energia potencial
desse momento aqui, mais a energia cinética, energia potencial gravitacional, mais a energia cinética, mais a energia potencial elástica. A energia potencial, ele fala para a gente considerar como sendo zero nessa altura aqui. Então, a energia potencial gravitacional aqui é zero. O objeto está preso, então ele não tem, nesse momento inicial, ele não tem nenhuma velocidade, então a energia cinética ela vai ser zero. E, consequentemente, a energia mecânica aqui do sistema, nesse ponto inicial aqui, ele vai ser unicamente a energia potencial elástica. Então, partindo do pressuposto que a energia mecânica vai se conservar aqui ao longo do trajeto, e ele dá essa dica para a gente quando ele fala que o trilho ele tem atrito desprezível, então a gente não vai ter nenhum tipo de perda durante esse movimento. A energia mecânica do sistema como um todo vai ser essa energia potencial elástica aqui nesse momento inicial, tranquilo? Então o que vai acontecer? Essa energia mecânica, no momento que soltar a mola, ela vai se converter em energia cinética. A partir do momento que a mola se libera, ela atinge o equilíbrio dela, que ela vai ter ali uma energia potencial zero. Quando ela tiver deformação zero, ela vai ter convertido toda essa energia potencial em energia cinética. Então, aqui o bloquinho ele já vai estar com uma energia cinética que vai ser igual à energia potencial elástica. Então ele vai aqui, ele vai adquirir mais energia cinética, porque ele vai... aqui ele tem uma energia potencial zero, né, teoricamente, mas à medida que ele vai descendo aqui, se você compara essa altura aqui em relação a essa, ele vai ganhar energia potencial aqui. Ele tem uma energia potencial maior aqui do que aqui. Deu para entender isso? Mas, independente, ele vai ganhar, mas a partir desse momento, quando ele cruza essa linha aqui, ele vai estar novamente com a mesma energia cinética que ele estava aqui inicialmente. Que eles vão estar na mesma altura. E essa energia cinética vai diminuindo, até que ela chega aqui no ponto P. Ele está diminuindo por quê? Porque ele está aumentando a altura do trilho. Do trilho aqui, então ele está transformando essa energia cinética em energia potencial. Então aqui no ponto P, o que nós vamos ter? A gente vai ter já uma energia cinética e uma energia potencial. A energia mecânica, que a gente viu que vai ser dada por kx² dividido por 2, vai ser igual ao que? A energia potencial aqui no ponto P, mais a energia cinética aqui no ponto P, certo? E ele fala para a gente que no ponto P, 75% dessa energia, 75% da energia mecânica aqui do sistema, ela é energia cinética. Então, o que isso aí quer dizer para a gente? Quer dizer que 75% desse kx² ele vai ser energia cinética, e 25% desse kx² sobre 2 vai ser energia potencial. Aqui é 75% e aqui é 25%. O que significa dizer? Significa dizer que se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 0,25, eu vou obter o quanto de energia potencial eu tenho aqui no sistema. Por que é mais fácil eu fazer isso? Eu não sei qual é a velocidade desse cara aqui e também nem me interessa saber qual é a velocidade, mas eu sei qual é a massa, eu sei qual é a aceleração da gravidade, eu sei qual é a altura. Então, a energia potencial aqui, eu sei qual é. E se eu sei qual é... Eu não sei ainda exatamente qual é a energia mecânica total, porque eu não sei qual é a deformação da mola. É isso, exatamente isso que a questão quer. Eu sabendo massa, aceleração da gravidade e altura, eu faço essa conta aqui para obter justamente quem? A deformação inicial aqui da mola, que é o que a questão está pedindo. Então vamos lá. Já cheguei aqui, 25% disso aqui vai ser a energia potencial, gravitacional no caso, né? Então vamos lá, 0,25% do kx², quem é o k? A questão dá pra gente que é 2.000 newtons por metro. 0,25 aqui eu converti para 1/4, só para ficar mais fácil, porque vai precisar tirar a raiz quadrada disso, então
dividido por 2 da fórmula é igual a massa, é 0,6 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,6 metros. Então, a gente vai ter aqui, vou cortar isso aqui com isso aqui, eu vou ter 1000. Esse 1000 eu vou cortar com esse 10 aqui, então esse 1000 aqui vai virar 100. Esse 100 vai passar aqui para debaixo, é esse 100 aqui que está dividindo. Esse 1/4 aqui, esse 4 vai passar para lá multiplicando, é esse 4 que está multiplicando aqui em cima. Então a gente tem que x ao quadrado é igual a esse 0,6 vezes 0,6, já mantive aqui o 0,6 ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada desse negócio aqui, eu vou ter 0,6 ao quadrado, a raiz quadrada dele é 0,6. 4 é 2 e 100 é 10. Então, só fazendo a conta aqui, a gente vai obter que o x ele vai ser 1,2 dividido por 10, vai dar 0,12. 0,12 o quê? Metros. Então, só que as respostas aqui estão dando todas as opções em centímetros. Então, convertendo isso aqui para centímetros, a gente vai ter que a deformação da mola aqui, né, para esse caso, foi de 12 centímetros. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? A questão 3 é o seguinte: uma partícula que está sujeita à ação de uma única força Fx, onde x é a posição, e ele fala que a força é conservativa. Quando a força é conservativa, é que uma força conservativa ela respeita a conservação da energia mecânica, beleza? Quando ela é conservativa, se for só essa força que estiver atuando nesse corpo, a força-peso, por exemplo, a força-peso é uma força conservativa. Então, ela é uma força que só tiver só a força-peso atuando no corpo, não tiver nenhuma força de atrito, por exemplo, o corpo está caindo, mas tem uma força de atrito, força de arrasto, o movimento como um todo não vai ter energia mecânica conservada, porque você vai ter forças, você vai ter energia sendo dissipada. Mas, sendo a força conservativa e ela sendo a única força que está atuando, a gente pode dizer que a energia mecânica ela vai ser conservada. Ela fala que a força é conservativa e a energia potencial a ela associada, ou seja, a energia potencial associada a essa força, Px, é mostrada no gráfico. Ele pede para a gente qual vai ser a variação da energia cinética entre as posições 0 e a posição 5. Então, pessoal, vamos pensar aqui. Em um determinado aqui na posição 0, eu tenho aqui uma energia potencial de 18 joules. E na posição 5, eu tenho uma energia potencial de 8 joules. Então, entre a minha posição 0 e a posição 5, a minha energia potencial variou aí, variou 10 joules. Ela diminuiu 10 joules. Como a energia mecânica ela tem que se conservar, a minha energia cinética ela vai ter que receber essa perda que a energia potencial sofreu. Então, a variação aqui seria bem simples, seria a diferença aqui entre a energia, o valor inicial e o valor final. Mas, explicando aqui pela equação, o que a gente teria? A gente teria aqui a energia potencial no primeiro momento aqui, mais a energia cinética no primeiro momento, é igual a energia potencial no segundo momento, mais a energia cinética no segundo momento. A energia, repetindo aqui, energia potencial no 1, energia cinética no 1 vai ser igual a quê? A energia potencial no 2 é o quê? É a energia potencial no momento 1 menos 10. Mais a energia cinética aqui no segundo momento. Eu corto isso aqui com isso aqui. Energia potencial no ponto 1 com a energia potencial no ponto 1. Vou ter que a energia cinética no ponto 1 é igual a menos 10 mais a energia cinética no ponto 2. Eu passando isso para cá e o 10 para lá. E reorganizando aqui, a gente tem que a variação aqui da energia cinética entre o ponto 1, que na verdade, entre o ponto 2, que é 5, e o ponto 1, que é 0, vai ser de 10 joules. Então, teria aqui a nossa letra A. É bem tranquilo, não é muito difícil não. Questão 4. Um bloco está em movimento sob a ação de forças conservativas, ou seja, se todas as forças são conservativas, a energia mecânica do sistema como um todo ela vai ser conservada. A figura abaixo mostra o gráfico
e sua energia cinética em função do deslocamento. Considerando que a energia mecânica do bloco é 400 joules, assinale a alternativa correta. Então, a energia mecânica ela é 400 joules, significa que em todo momento aqui do gráfico, a energia do gráfico, no caso do deslocamento, a soma da energia potencial com a energia cinética, ela vai ter que dar esses 400 joules. E as alternativas que a gente tem são as seguintes. A letra A. Em x igual a 5 metros, a velocidade do bloco é 3 metros por segundo. Aqui, no ponto 5 de 5 metros, com as informações que a gente tem da questão, a gente não consegue responder isso. Por quê? Em x igual a 5 metros, eu tenho que a energia cinética ela é igual a 400 joules. Então, significa que a minha energia potencial ela vai ser igual a zero. Só que a questão ela não dá para a gente, em momento algum, a massa desse corpo. E também não dá para a gente nenhuma condição de calcular qual seria a massa. Só com essas informações do gráfico aqui a gente não consegue saber qual é a massa desse corpo, beleza? Porque ela não fala em momento algum em que altura que esse corpo está e qual é a variação de altura que esse corpo está sofrendo. Para a gente ter também a energia potencial dele, beleza? Então essa aqui a gente não consegue dizer que é uma afirmativa correta. Em x igual a 10 metros, a velocidade do bloco é 250 metros por segundo. Vai cair basicamente na mesma questão. A gente não tem como definir essa velocidade em valores exatos. O que ele poderia falar, por exemplo, é que em x igual a 15 metros a velocidade é zero. Beleza, isso aí pode porque a gente sabe que a energia cinética aqui ela está marcando zero, e para a energia cinética ser zero, a velocidade tem que ser zero. Aí seria uma das possibilidades de você marcar a resposta como correta. A letra C vai ser a resposta certa, porque ela fala que em 15 metros a energia potencial é máxima. Então, como a energia mecânica ela é a energia potencial mais a energia cinética, quando a energia cinética ela é mínima, no caso ela vai ser zero, a energia potencial vai ser máxima. Então, essa aqui está certa. Beleza? Em x igual a 5 metros, a energia potencial é 2/3 da energia cinética. Não, em x igual a 5 metros, a energia potencial ela é zero, porque a energia cinética ela é 400 joules, então ela é 100% da energia mecânica ela é energia cinética. Então isso aqui está errado. E x igual a 25 metros, o bloco está parado. Não, na verdade, em 25 metros, o bloco está na velocidade máxima que ele poderia adquirir com essa energia mecânica que ele tem. Beleza? Então também está errado. Exercício 5. É um corpo de massa de 0,3 kg. É seguro encostado em... Tá errado, tá? Ele é segurado... eu devo ter digitado... Eu digitei errado isso aqui. Ele é preso aqui encostado em uma mola de constante elástica 400 newtons por metro. Comprimindo essa mola aqui em 20 centímetros. Abandonado o sistema, ou seja, comprimi a mola e soltei o sistema, a mola impulsiona o corpo que sobe por uma pista sem atrito. Se a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo, pode-se afirmar que... a gente tem algumas opções para a gente analisar aqui. A letra A ele fala que ele vai retornar entre os pontos A e B, então significa que a mola vai ter força suficiente para empurrar o corpo entre uma altura de 1 metro, que é a altura aqui do ponto A, e uma altura de 2 metros, que seria a altura do ponto B. A letra B fala que ele estaria aqui entre B e C, ou seja, entre 2 e 3 metros. A letra D... a letra C fala que ele estaria entre C e D. A letra D fala que ele estaria além do ponto D. E a letra E fala que ele não passaria aqui nem do ponto A. Então, para a gente saber responder isso aqui, para a gente saber em que altura que ele vai chegar, a gente tem que saber qual seria a energia potencial máxima a energia potencial gravitacional máxima que esse objeto aqui estaria. No caso, seria a altura máxima que ele conseguiria chegar. Então, a gente teria que converter toda essa energia mecânica em energia potencial gravitacional. E, novamente, bem similar com a questão 2, se eu não me engano,
nesse momento inicial aqui, toda a energia mecânica vai ser fornecida pela mola, pela energia potencial elástica da mola. Porque nesse momento inicial a gente não tem nenhuma altura, está na altura que a altura aqui é zero, é o nível de referência, e está parado, o bloquinho está parado. Então, a energia mecânica vai ser dada pela energia potencial elástica aqui da mola. Fazendo as contas para calcular quanto que vai ser essa energia mecânica, a gente tem que só substituir os valores aqui, basicamente. 400 newtons por metro é a constante elástica da mola. A deformação da mola foi de 20 centímetros, só lembrando de converter centímetros aqui para metros, só dividir por 100. Então, a gente vai ter 20 dividido por 100, vai ser 0,2 ao quadrado, vezes 400 vai dar 16, dividido por 2, ele vai dar 8 joules. Então, a nossa energia mecânica aqui do sistema é de 8 joules. Então, para a gente saber qual seria a altura máxima, a gente teria que converter toda essa energia mecânica em energia potencial. Como o sistema não tem perda nenhuma, é só a gente fazer a conta aqui. A massa do bloco, a questão fala para a gente, que é de 0,3 kg. A gravidade é de 10. Então, 8 dividido por 3 vai estar aqui numa altura de 2,63. Então, o bloquinho ele vai retornar aqui, a resposta certa vai ser a letra B, entre a altura entre B e C, que é uma altura entre 2 e 3 metros. Ele retorna porque ele vai ser jogado para cá, vai vir para cá, só que como não tem atrito, ele vai retornar lá para baixo de novo, né? Porque ele está aqui numa parte inclinada, ele vai voltar lá para baixo, beleza? Questão 6. Cara, a gente tem 10,25, tranquilo. O módulo V da velocidade de um corpo de 4 kg, que cai verticalmente, importante isso, está representado no gráfico em função do tempo. Então, a gente tem aqui um gráfico que mostra a velocidade variando em função do tempo. Adotando que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, os dados indicam que a queda não foi livre. Ou seja, se vocês lembrarem lá de queda livre do movimento uniformemente variado, se a gente tivesse uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, e o movimento tivesse passado 2 segundos em queda livre, a gente ia ter que essa velocidade final seria o quê? V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual a V0 mais AT. V0 aqui é 1, mais A é 10, aceleração da gravidade, vezes 2. Então, a velocidade final aqui seria de 21 metros por segundo ao quadrado. Só estou mostrando isso aqui pelo seguinte. Se tivesse caindo em queda livre, tivesse passado 2 segundos de queda livre, a velocidade aqui final teria que ser 21 metros por segundo ao quadrado. Não foi isso, então a questão só está falando para a gente que de fato o movimento não é em queda livre e teve uma dissipação dessa energia mecânica. E ele quer saber qual foi essa dissipação da energia mecânica. Então, o que a gente tem que fazer para calcular qual é a dissipação dessa energia mecânica? Primeiro a gente tem que saber qual teria sido, vamos dizer, a energia mecânica máxima disponível para converter essa velocidade. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um corpo aqui com velocidade V1 em uma determinada altura, V igual a 1 metro por segundo, em uma determinada altura, e ele vai caindo, passam-se 2 segundos. Então, aqui a velocidade 1 metro por segundo. E aqui na outra altura, ele tem uma velocidade aqui de 3 metros por segundo. E o gráfico diz pra gente como que essa velocidade está variando. É uma reta isso aqui. Então, o que a gente quer saber também? A gente quer saber qual é essa variação de altura aqui. Qual seria esse H1 menos esse H2. Em um movimento vertical aqui é basicamente a gente calcular qual foi o ΔS aqui desse deslocamento. E se vocês lembrarem, quando a gente tem um gráfico aqui de velocidade vezes o tempo, essa área embaixo desse gráfico ela vai ser a distância percorrida. Então a distância percorrida, que vai ser também, entre aspas, essa variação de altura aqui,
é a área embaixo desse gráfico. A área embaixo desse gráfico aqui é a base maior mais a base menor, é 3 mais 1, isso dividido por 2, vezes a altura. Então, base maior mais a base menor dá 4, dividido por 2 dá 2, vezes a altura do trapézio vai dar que essa variação aqui de altura, ou no caso aqui a distância percorrida pelo corpo nesse movimento, foi de 4 metros. Então, se fosse um movimento sem variação sem perda de energia mecânica, o que aconteceria? A gente teria aqui uma variação de energia potencial que corresponderia a quanto? Seria o que? Para a gente calcular qual seria essa variação de energia potencial, a gente teria que pegar a energia potencial aqui, menos a energia potencial aqui. Em 1, a energia potencial em 1 menos a energia potencial em 2, que seria basicamente pegar mg vezes H1 menos mg vezes H2, que seria mg, entre aspas, mg vezes 1 ΔS, que foi o que a gente calculou aqui, que foi 4 metros. Então, essa variação de energia potencial ela vai ser dada pelo quê? Pela massa do corpo, que é 4, vezes a aceleração da gravidade, vezes a variação em metros aqui. Então, 4 vezes 4, 16 vezes 10, a gente tem aqui que essa variação de energia potencial foi de 160 joules. E qual foi, de fato, a variação de energia cinética? Tendo em vista que se fosse num sistema com conservação da energia mecânica, toda essa energia potencial aqui ela deveria ter sido convertida em energia cinética. Então, mas vamos ver aqui qual foi, de fato, a variação da energia cinética desse corpo nesse trajeto. Então, a gente tem que fazer o quê? Calcular a diferença aqui da energia cinética baseado na velocidade do corpo. Então, substituindo aqui os valores de massa e das velocidades, a velocidade aqui na velocidade final é de 3, então 4 vezes 3 ao quadrado dividido por 2, menos 4 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui a gente vai obter que a variação de energia cinética foi de 16 joules. Então, qual foi de fato a perda de energia mecânica? Teria que ter variado 160 e variou só 16. Então, significa que 144 joules de energia foram perdidos. Beleza? E por fim, essa questão 7 é um pequeno bloco. Essa questão 7 a gente vai usar o que a gente viu na questão 1. A questão fala pra gente o seguinte: um pequeno bloco solto em uma velocidade nula, então V0 a velocidade inicial é igual a 0, a uma altura h. A altura h está aqui, uma altura qualquer entre esses pontos. Esse bloco ele move sob o efeito da gravidade sem atrito sobre um trilho, de forma que o trilho é em forma de 2/4 de círculos, ou seja, aqui tem 1/4 de círculo e aqui tem outro quarto de círculo, beleza? E esses círculos se tangenciam, ou seja, quando um acaba, o outro já começa. Então, aqui você tem um círculo de cabeça para baixo, um quarto de círculo aqui de cabeça para baixo, entre aspas, né? A parte de baixo aqui, sei lá, um terceiro quadrante aqui desse círculo, e aqui você teria o que seria o primeiro quadrante desse círculo aqui, de um outro círculo. Então, aqui você já termina um e começa outro. É basicamente isso que ele quer dizer. E ele pede para a gente aqui qual seria a altura mínima, h, que acarretaria a saída do bloco do trilho após o ponto A. Ou seja, aqui após ou no ponto A. Então, qual seria a altura mínima? Então, eu vou fazer essa questão pensando no seguinte: que eu vou calcular a altura a altura necessária para que o bloco no ponto A ele se descole. Então, para ele se descolar no ponto A, o que significa? Significa que no ponto A eu não vou ter nenhuma força normal aqui atuando, e no bloco A eu vou ter apenas a força peso. Só que qual é o centro aqui a partir do momento que ele está no bloco A, que o bloco A é
o momento da junção entre os dois círculos, nesse momento aqui que ele está no bloco A, a trajetória é essa aqui. Então, essa é a trajetória circular. O centro dessa trajetória circular é esse pontinho aqui. E a força que está apontando para o centro da trajetória é a força-peso na íntegra. Não, se ele tivesse aqui, por exemplo, seria só a componente aqui, P cosseno de θ. Aqui é P cosseno de θ, só que o cosseno de 90 é 1, então... Opa, não, como é que é? Não, estou falando besteira. Não vou confundir a vida de vocês, não. É que aqui, na verdade, é cosseno de 0, né? P cosseno de 0 é 1, que o ângulo vai aumentando para cá. É isso aí. P cosseno de 0 é 1, mas aqui basicamente é só vocês olharem e ver que, tipo, nesse aqui, o ponto A, a força-peso está 100% para baixo. E 100% na direção do... A força-peso está sempre 100% para baixo, mas a força-peso aqui na íntegra dela está toda 100% na direção do centro da trajetória, beleza? Então, isso significa o quê? Que a minha força centrípeta ela vai ser a força-peso. Então, a força-peso ela vai ser igual à força centrípeta, que é igual a massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado dividido pelo raio. Pelo raio da trajetória aqui. Beleza? Então, vamos lá. mg, P é igual a mg. Isso aqui não deu tempo de eu escrever aqui. mg, VA ao quadrado dividido pelo raio. Vou cortar isso aqui, vou ter que... Estou viajando aqui pelo raio. Então, vamos lá. Aqui, R vezes o G é igual a VA ao quadrado. Então, isso aqui é um negócio que a gente achou. Só que isso aqui não é suficiente para a gente colocar esse H, que é o que a gente quer saber, em função do raio, que são as únicas opções que a questão dá para a gente. Então, a gente vai precisar fazer mais alguma coisa aqui. Vamos, de fato, pensar o que o H vai contribuir aqui. Quanto mais alto for, maior vai ser essa energia potencial e maior vai ser essa velocidade aqui em A. Então, a gente tem que arrumar um jeito de converter esse H aqui em uma velocidade, que vai ser a velocidade aqui no ponto A. E como é que a gente faz isso? A gente sabe que essa variação de altura entre o ponto A e o H, com essa variação de energia potencial, ele vai se converter em velocidade, então a gente vai conseguir relacionar essa variação de altura aqui com a velocidade no ponto A. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, a energia mecânica aqui vai ser... Ele está partindo do repouso, tá, gente? Ele fala isso, então... No momento que ele vai ser solto, ele vai ter uma velocidade igual a zero, então a energia mecânica dele vai ser pura e simplesmente a energia potencial. Então a gente vai ter aqui H menos o raio, que vai ser essa altura aqui, isso aqui, deu para ver? É o H todo menos o raio, é esse pedacinho aqui, vezes mg. Isso aqui vai ser a variação de energia potencial. E essa variação de energia potencial vai ser igual à variação de energia cinética. Como a velocidade inicial aqui ela é zero, então se você diminui a energia cinética final menos zero, a gente vai ter aqui a energia cinética, vai ser mVA ao quadrado dividido por 2. Corta a massa com a massa. Esse 2 passa para lá, a gente vai ter que 2G Hzinho menos R é igual a VA ao quadrado. A gente substituindo isso aqui, a gente vai ter que RG é igual a 2G Hzinho menos R, corto G, corto G. A gente vai ter que R é igual a 2H menos 2R. Passa os 2R para lá, a gente vai ter que 2H é igual a 3R, e o que a gente quer, na verdade, é saber H é igual a 3R
dividido por 2. 3 vezes o rádio dividido por 2 e tá aí a resposta da questão. Beleza? Fechou. Eu vou abrir rapidinho aqui só pro se tiverem alguma dúvida aí, pessoal, pode falar, tá? Tá vendo aí, Juan? Juan, tá aí? Alô, alô. Tô aqui, professor. Tô vendo sim. A questão do trabalho da força elástica é o seguinte. Que você tem aqui, quando você está com a mola em equilíbrio, você tem uma força elástica igual a zero, beleza? Aí vamos supor que você você trouxe essa mola aqui para um determinado ponto, você tem que a força elástica já vai ser o kx, beleza? Então, o que você teria, na verdade, o trabalho dela seria a força vezes o trabalho é o que? É força vezes o deslocamento. Só que essa força vai variando ao longo do deslocamento. Então, mas de certa forma você consegue calcular integral não é bem é o termo, mas você conseguiria calcular esse trabalho realizado meio que multiplicando, fazendo a área aqui embaixo do gráfico, né? Basicamente é a integral que tem aqui da curva, mas você calcula a área embaixo do gráfico, e quando você calcula essa área embaixo do gráfico, o que você tem aqui? Você tem uma força máxima kx e um deslocamento x aqui embaixo. Então, quando você faz essa área aqui, qual é a sua altura? É kx. E qual é a sua base? É x. Então, base vezes altura é kx ao quadrado dividido por 2, que é um triângulo, vai ser kx ao quadrado sobre 2. Então, isso aí é o trabalho que você tem. E como a energia potencial é o trabalho realizado pela força, no caso pela força elástica, então você tem também que a energia potencial é kx ao quadrado sobre 2, beleza? Então, pessoal, é isso. Quem se não entendeu... Mas, professor, o que eu não entendi foi quando a mola está comprimida, por exemplo, a energia que ela tem, quer dizer, o que ela tem é a energia ou ela está exercendo a força? Quando ela está comprimida, assim, você espreme a mola. Então, quando ela está comprimida, ela tem uma força. Por exemplo, aqui, olha. Aqui, na verdade, aqui ela está sendo puxada, ela não está comprimida, ela está alongada. Mas, de toda forma, ela alongada ou comprimida, ela tem uma energia potencial. E também tem uma força. Porque aqui, quando você puxa a mola, ou quando você comprime essa mola, essa mola ela está fazendo uma força contrária. Para comprimir essa mola, você precisa fazer uma força. E a força contrária, a força que você está fazendo, é a força elástica. Então, quando essa mola está comprimida, tem uma força elástica ali. Então, é isso. Quando ela está aqui com alguma deformidade, alguma deformação aqui, seja ela comprimida ou alongada, ela tem uma determinada força, que vai ser essa força elástica. Só que e ela também vai ter uma energia potencial elástica associada a essa força. Porque o que teoricamente acontece? Essa força que tem ali da compressão, ela é essa força máxima aqui. Máxima para aquela situação de compressão. Quando você está comprimindo a mola, quando você solta, ela vai de uma força máxima, que é kx, até ela atingir o equilíbrio de novo, ela vai caindo aqui de forma contínua em relação com x, né? Até atingir zero, quando ela atinge o equilíbrio. E esse trabalho aqui seria a energia potencial, referente à energia potencial da força elástica.
Mas assim, ela comprimida, ela vai ter uma energia potencial, que seria o potencial dela gerar uma velocidade no corpo, e ela também está ali exercendo uma força no contrária à força que está exercendo. Você só consegue comprimir uma mola se você estiver aplicando uma força ali. E quando você aplica uma força na mola, a mola aplica uma força de volta que é igual, que seria a força elástica. Beleza? Não sei se consegui explicar, mas se tivesse continuar com dúvida, pode perguntar. Acho que foi, acho que foi. Obrigado. Né? Mais alguém, gente? Eu não estou vendo aqui a tela, não sei se vocês estão aí. Alguma outra dúvida? Nope. Então, show.